Olá! Saudações do crente docente! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Emanuel Felipe e estamos estudando a revista Aviva a Tua Obra, da editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje teremos a aula da lição de número 13 para encerrar o trimestre. E essa aula tem por título Aviva, ó Senhor, a Tua Obra. Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir que você que nos acompanha, que acompanha esse podcast, que possa nos seguir nas redes sociais. Inscreva-se também aqui no nosso canal do YouTube para que você possa receber conteúdo teológico abençoado e aulas e ministrações que irão abençoar a sua vida. Eu gostaria de agradecer ao pastor e coordenador deste projeto, Edivanei Fernandes, que me deu a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês para estudarmos e compartilharmos um pouco mais da Palavra de Deus. O nosso texto áureo da nossa lição se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Esse texto é o nosso texto áureo. Verdade prática da nossa lição é a vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias até que o Senhor Jesus volte. Para iniciarmos essa lição, precisamos entender algumas coisas do contexto que Abacuque vivia. Abacuque estava vivendo num momento de alta apostasia, de alto afastamento do povo de Judá de Deus. Eles viviam num momento de afastamento, viviam num momento em que não estavam fazendo a vontade do Senhor. E Abacuque, ele vê a situação do povo e ele clama por um avivamento. E durante o decorrer da lição nós iremos ver um pouco mais, destrinchar um pouquinho mais esse avivamento que Abacuque clama, esse momento que Abacuque vê e percebe o estado de Judá e vendo que haveria um cativeiro à frente, haveria uma invasão dos babilônios, haveria um juízo de Deus sobre aquele povo. E nesse momento introdutório, nós temos que perceber o quê? O avivamento é indispensável à igreja do Senhor. O clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente da igreja de Cristo ser poderosamente avivada. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão porque Jesus é o dono da igreja. Vejamos aqui no tópico 1 da nossa lição o clamor pelo avivamento. E esse clamor é de quem? Do profeta Abacuque. Ele faz uma intercessão extremamente... Isso quando você vai lendo o texto, vai vendo o decorrer da narrativa, você percebe que Abacuque, ele vê a situação degradante, a iniquidade de Judá, e ele faz uma intercessão por Judá. Ora, isso é um sinal de uma igreja, trazendo para o nosso contexto, uma igreja avivada. Essa igreja, ela faz uma intercessão, ela busca a Deus para que ali o seu contexto, o povo ao seu redor, ele seja tocado por Deus, para que ele venha ao arrependimento. E isso nós podemos trazer para os nossos dias atuais. A igreja avivada, uma igreja verdadeiramente avivada por Deus, ela clama pela compaixão do Senhor para com os ímpios, para com aqueles que têm apostatado da fé. E isso nós percebemos aqui no texto de Abacuque. O que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. Isso nós podemos ver claramente nos nossos dias atuais.
Vivemos em tempos que há uma alta depravação moral, há uma alta falta de Deus na nossa sociedade, e muitas vezes parece que Deus cerrou os seus ouvidos. Muitas vezes parece que o Senhor não ouve o nosso clamor. E isso nós temos que entender, que o Senhor é soberano. E Ele está acima de tudo e de todos. E Ele sabe o momento certo de agir, até porque Deus vê muito mais além daquilo que nós podemos ver. E vemos que Abacuque faz esse clamor por avivamento. E aparentemente, veja bem, aparentemente há uma indiferença de Deus. Mas na verdade não é isso. Isso nós percebemos, muitas vezes na nossa ótica, essa demora em Deus agir em uma causa, que na nossa ótica parece uma demora, uma letargia de Deus, mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, isso é a misericórdia e a longanimidade do Senhor. Ele não age com juízo no momento que nós queremos, que nós achamos. Até porque, se formos pensar na nossa justiça, a nossa justiça, como diz a palavra de Deus, é como um trapo de imundície. Então nós temos que deixar na mão do Senhor, porque Ele sabe o momento certo e a hora certa de agir com juízo. Vemos no texto de Naum 1:3 que diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olha que interessante esse texto. O Senhor, Ele é tardio em irar-se. Deus é longânimo. Um dos atributos divinos chama-se longanimidade. E o que significa isso, professor? Longanimidade, trazendo para o nosso contexto atual, seria o equivalente a um Deus tem pavio longo. Parece, não se escandalize, eu não estou trazendo Deus para uma coisa humana, não. Isso é apenas para contextualizarmos e facilitar o nosso entendimento. É como se Deus não fosse uma pessoa pavio curto. Já pensou se Ele fosse assim? Todos nós estaríamos enrascados. E o Senhor, Ele tem essa demora, entre aspas, bem entre aspas, preste atenção. Essa demora, estou falando aqui para podermos entender. Ele tem essa aparente indiferença, mas na verdade pela sua misericórdia. O Senhor dá um tempo, Ele dá um período para que aquele povo entre em consciência e possa se arrepender. Mas infelizmente o homem muitas vezes dá a costa para Deus. Muitas vezes o ser humano não quer aceitar a misericórdia de Deus, infelizmente. E nós vemos isso no clamor de Abacuque. Vemos isso na nação de Judá. Um alto nível de distanciamento do Senhor. Olha o que diz o Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Não podemos nos esquecer. A marca de uma igreja avivada está em constante conexão com o Senhor, com os princípios da sua palavra. Aqui no tópico 3, vemos a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o Senhor Deus, o soberano, resolveu convocar os caldeus ou os babilônios. Aí você pensa assim, poxa, Deus usou alguém que estava totalmente distante dele, uma nação, um povo que era totalmente idólatra, longe de Deus, não conhecia os caminhos do Senhor, vivia totalmente avesso àquilo que Deus queria, aquilo que Deus propôs para o ser humano, que é viver em santidade, buscar a Ele. E Deus usa esse povo, esses ímpios, para poder trazer juízo para Judá. Olha que interessante. Isso muitas vezes para nós, meros mortais, isso... Meu Deus, eu não consigo nem entender isso. Muitas vezes você pode pensar assim, meu Deus, eu sou um mero mortal, eu não consigo nem entender isso. Na verdade, isso nós vemos o quanto o Senhor é soberano. Ele faz no momento que Ele quiser, na hora que Ele quer, com quem Ele quer.
Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar os maus caminhos e se converter das suas impiedades, que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Ora, chega um momento em que Deus vai agir. Deus, através da sua misericórdia, da sua longanimidade, através da sua benevolência, ele vai dando um tempo, vai esperando, vai dando sinais para que o ser humano, para que um povo se arrependa. Mas chega uma hora que Deus entra com o atributo da sua justiça. E aí, quando entramos nesse ponto da justiça de Deus, aí, meu amigo, não há para onde fugir. Aí, infelizmente, o Senhor vai precisar agir muitas vezes de forma que o ser humano não quer. Muitas vezes, vendo assim na nossa ótica de seres humanos, mas nós podemos até falar, mas será que Deus é mau? Não, nada disso. Deus está agindo com justiça. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Olha aí a misericórdia de Deus. Até quem passasse correndo poderia ver a visão do profeta Abacuque. Olha que interessante. Até para quem passe correndo vai poder ver aquilo que o Senhor está alertando o povo. E isso não pode ser uma desculpa para aquele povo quando o juízo vier. Ah, que não sabíamos, que não percebemos. Não. O Senhor dá avisos claros. E é por isso que nós precisamos estar atentos sempre à voz de Deus. E o avivamento que nós precisamos, o avivamento que aquele povo precisava naquele momento, vinha através da palavra. Ora, não podemos desvencilhar avivamento algum de conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é a base de tudo. Olha, Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ora, Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Ora, a palavra é o ponto primordial, é o ponto basilar, é a pedra fundamental para um verdadeiro e genuíno avivamento. E a palavra traz temor. E o que é esse temor, professor? É eu ter medo de Deus? Não. Esse temor significa obedecer a Deus, obedecer aos seus preceitos, obedecer a sua palavra e praticar a sua palavra. Ora, não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. O temor do Senhor, como diz Provérbios 9:10, é o princípio da sabedoria. E isso é o que traz nós a uma consciência. A palavra de Deus, ela tem um poder de penetração na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, muito grande. E é isso que nos traz a consciência. É isso que traz a consciência do nosso pecado. É isso que traz a consciência do nosso estado. Muitas vezes estamos secos, frios, mórbidos. E a palavra de Deus nos traz essa consciência. Nós precisamos ressaltar, porém, que o temor do Senhor nada tem a ver com medo, como eu falei agora há pouco. É o que o autor diz aqui na revista. A expressão remete à reverência de Deus em todas as esferas da vida. Ora, nós temos que entender que somos cristãos, somos servos do Senhor em tempo integral. Não pode se desvencilhar a vida cristã. Isso aqui é minha vida religiosa, isso aqui é minha vida secular. Não existe isso para o cristão. O cristão, ele é cristão em tempo integral. O cristão é cristão em todo o tempo. Ele está apto em todo o tempo para influenciar onde quer que ele pisar. E ele precisa ser um agente de avivamento aonde ele pisar. Aonde você pisar, meu irmão, onde você pisar, minha irmã, você precisa fazer a diferença para o reino de Deus. E o profeta Abacuque, no seu texto, traz isso, traz essa percepção. Porque ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ou seja, eu ouvi, não fiquei só apenas como ouvinte da palavra de Deus, mas agora também sou praticante, sou temente à palavra de Deus.
Até porque, meu irmão, o avivamento para a igreja é uma questão de vida ou de morte, como diz o tópico 3 aqui. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação. A nação de Judá estava totalmente afastada dos caminhos do Senhor, e esse juízo viria. E nós, como igreja, precisamos entender que nós precisamos ser um agente que vai clamar por misericórdia e por avivamento. Isso pode ser no seu bairro, isso pode ser na sua igreja, isso pode ser na sua família. Você precisa ser alguém que vai clamar por quem você está vendo que está no pecado, por quem você está vendo que está afastado dos caminhos do Senhor. A igreja é um agente que vai influenciar em todas as áreas, influenciar em todas as esferas da sociedade. E muitas vezes você não pode ficar apenas restrito a pensar que a igreja vai influenciar apenas no macro. Não, a igreja vai influenciar muitas vezes próximo a você, é na sua vizinhança, é onde você trabalha, é naquelas pessoas que estão próximas a você. É aí que você começa uma influência que pode alcançar um bairro, uma cidade, um país. E essa questão da misericórdia de Deus é algo que nós precisamos clamar sempre. Primeiro por nós, porque muitas vezes estamos mórbidos, afastados de Deus, e também por uma nação, e também pela nossa igreja, e também pela nossa congregação. Olha o que diz o texto aqui, Abacuque 3:2. Na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria. E ele estava percebendo que havia um juízo iminente do Senhor ali. Mas Deus é misericordioso. Deus é longânimo. Abacuque sabia que Deus ouve as orações das pessoas que pecam. Ora, Ele ouve as nossas orações porque somos pecadores. Não pecadores viver na prática do pecado, mas vivemos em santidade, mas às vezes, infelizmente, estamos nessa carne, a gente dá um deslize, a gente comete erros, comete falhas. E é isso que nós precisamos entender. E nós precisamos clamar a Deus, não cessar o nosso clamor. Por quê? Nós precisamos entender que o Senhor virá com avivamento através da sua misericórdia, através do seu clamor. Clame a Deus, clame fervorosamente por avivamento. Clame que o Senhor virá e esclarecerá muitas questões da sua vida, questões que você às vezes não tem percebido, e através de um avivamento você vai esclarecer, como o profeta Abacuque, ele esclareceu as questões dele e as questões de Judá através de um clamor por avivamento. A iniquidade não é apenas praticada individualmente. Isso eu estou falando aqui no campo individual, mas também no campo ou de um grupo, ou de uma nação. Vemos aí o exemplo de Judá, que vivia na iniquidade. E nós vivemos numa sociedade em que, infelizmente, a iniquidade está institucionalizada. A iniquidade vemos em todas as áreas, vemos em todas as esferas, vemos leis que favorecem isso. Ora, vemos questões de casamento gay, aborto, ideologia de gênero, todo tipo de coisa, todo tipo de porcaria que é contra os princípios da palavra de Deus. Vivemos numa sociedade onde pensamos às vezes que somos que o certo é errado e o errado é certo. E muitas vezes isso tem se confundido. Muitas vezes essas ideologias, essas ideias erradas, essas ideias que Satanás tem implantado na sociedade, muitas vezes nós temos deixado invadir as nossas igrejas. É infelizmente que eu falo isso. Infelizmente nós percebemos que essas ideologias, feminismo, essas questões de banalizar o aborto, infelizmente isso tem
isso tem sido implantado na cabeça de muitos crentes, por isso nós precisamos de um avivamento genuíno para que o Senhor possa trazer esclarecimento. Muitas vezes nós temos visto aí igrejas que se dizem cristãs e estão aceitando casais do mesmo sexo, aceitando todo tipo de prática pecaminosa, sexo fora do casamento. E isso aí tem trazido danos para o povo. Isso tem trazido danos para essa sociedade. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Nós não podemos abrir a guarda. Não podemos. Sempre temos que ser uma torre de vigia. Sempre precisamos ser uma sentinela do Senhor. Sempre precisamos estar prontos para responder, para contraditar tudo aquilo que vem contra os princípios da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Sejamos como Abacuque. Sejamos um Abacuque no nosso tempo. Sejamos um Abacuque que vai verificar o que tem as necessidades, as debilidades que muitas vezes nos cercam, e nós clamarmos por um avivamento genuíno e poderoso na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa família. E só assim nós conseguiremos alcançar muitas pessoas para Cristo. Só assim nós conseguiremos alcançar pecadores que estão longe, tão longe do caminho do Senhor, através de um avivamento. E a palavra de Deus é a base de tudo. Lembrem-se, lá no começo da aula nós falamos da palavra de Deus, que é a base sólida para o avivamento. Não há avivamento sem palavra. Não se engane. Às vezes é só movimento espiritual, às vezes é só um vento que vem, mas nós precisamos entender que o avivamento ele é calcado nos princípios e no esclarecimento da palavra de Deus aos nossos corações. Que Deus vos abençoe, que nós possamos ter a consciência que precisamos ser uma igreja avivada nesses dias que vivemos. Que Deus abençoe vocês, até uma próxima oportunidade. Saudações do Crente Docente para todos vocês. Um abraço, Deus abençoe.